Olá, turma, queridos estudantes do segundo ano do ensino médio. Estamos começando mais uma aula de português. Após termos estudado em nossa terceira avaliação a concordância, ou seja, a relação que se estabelece entre os termos quando eles vão se flexionar para concordar ou com os nomes ou com o verbo, nós vamos agora estudar a regência. Hoje vamos dar início ao nosso primeiro conteúdo da nossa quarta avaliação. Para começarmos, vamos falar sobre regência. Regência. Essa palavra lembra o que, gente, para vocês? Reger, não é? Reger lembra o maestro, não é? Regendo a orquestra. Regência, então, é uma relação onde alguém comanda, não é? Onde alguém dá ordens, onde alguém dá instruções, onde alguém é regido, ou seja, onde alguém complementa o sentido ou segue regras determinadas por um outro termo ou por uma outra pessoa, no caso do maestro. Vamos entender melhor? Regência é a parte da gramática normativa que estuda as relações entre os termos da oração, verificando se um termo serve de complemento a outro. Olha aqui. Então, nessa relação de regência, nós vamos verificar, vamos perceber quando é que um termo precisa de complemento e quando é que um termo serve de complemento para outro. E quais termos são adequados para completar o sentido de outros, ok? O termo que exige complemento é chamado de regente, termo regente. Enquanto que o termo complemento é chamado de regido. Então, o que completa é o regido. O que precisa ser completado é o regente. Vocês lembram quando nós estudamos as orações subordinadas e as orações coordenadas? As orações coordenadas, elas são independentes. E as subordinadas, elas são dependentes. Ou seja, elas precisam de uma outra oração que complete seu sentido, né? A regente a gente chama de oração principal, e a oração que completa o sentido dela, que seria, no caso, a regida, aqui para vocês fazerem uma comparação, é a oração que nós chamamos de subordinada. Mas aqui nós não estamos falando dessa relação, nós estamos falando de outro tipo de relação. A relação que estuda a relação entre os termos da oração, não entre as orações. É só para vocês fazerem um paralelo. Quando o termo regente é um verbo, ou seja, quando o verbo precisa de um termo que se ligue a ele, nós vamos ter a regência verbal. Se o termo regente for um nome é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Aí nós vamos ter a regência nominal. Então, o nome da regência, ele se estabelece a partir do termo regente. Quem é o termo regente? É o verbo, então essa regência é verbal. Quem é o termo regente? É um nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio? Então, essa regência é nominal. Tudo bem até aqui? Sendo assim, então, a regência é essa relação sintática na estrutura da oração que se estabelece entre o termo regente, que também pode ser chamado de subordinante, viu? E que exige outro, e o termo regido ou subordinado, o termo regido pelo outro, certo? A regência pode ser verbal ou nominal. Hoje, nessa aula, nós vamos entender melhor e conhecer os casos de regência nominal. Quando o termo regente é um verbo, a regência é verbal. Quando o termo regente é um nome, e aí o nome pode ser o artigo, substantivo ou advérbio, ela é a regência nominal. O que nós vamos entender agora é que alguns nomes, eles exigem um complemento. E nós vamos descobrir se esse nome, ele precisa ou não de uma preposição para ligar ele a esse complemento.
E quais preposições são as certas, as corretas, de serem usadas com cada nome? Ou seja, a regência nominal é o uso da preposição complementando um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. O conhecimento da regência correta de cada verbo e de cada nome, uso e função. É isso que nós vamos aprender. Dessa forma, cada falante conhece a regência dos verbos e dos nomes que fazem parte do seu repertório usual. Então, não vai ser nada novo para vocês. Se vocês utilizam esses verbos ou esses nomes, vocês vão saber que preposições usar cada uma deles. O que nós vamos observar é que pode haver uma certa diferença, principalmente na regência verbal, com o tipo de preposição que nós usamos de maneira correta e no nosso cotidiano, da forma como a língua portuguesa indica e no nosso cotidiano. Pode haver uma troca em relação a isso. Então, a gente vai perceber e entender qual é a forma indicada pela norma culta da língua. Pode ocorrer que o falante desconheça certas regências da norma padrão, pelo fato delas não ocorrerem no uso popular. Regência nominal. Conceito aqui que eu acabei de falar para vocês. A regência nominal estuda os casos em que os nomes, e aí os nomes podem ser os substantivos, os adjetivos, os advérbios, como já falei antes, exigem uma outra palavra para completar-lhe os sentidos. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecido por uma preposição. Anote aí no seu caderno esse conceito de regência nominal. Então, esses nomes, eles vão se ligar aos complementos deles, ok? Complemento nominal, lembra quando a gente estudou essa função sintática? Pode ser que ele esteja ligado a esse complemento por meio de uma preposição, pode ser que ele não exija a presença de uma preposição, mas quando ele exigir, qual preposição deve ser usada? Alguns nomes e as preposições que mais comumente eles exigem. Vamos conhecer então a regência de alguns nomes. Eu vou disponibilizar uma tabela para vocês aí com esses nomes e as preposições que eles exigem nessa relação entre o nome e o seu complemento, tá bom? Mas muitas delas vocês já sabem, vocês vão perceber agora. Bora lá. Adepto. Adepto é um nome, certo? Alguém sabe me dizer a classe gramatical dessa palavra? Ela pode ser um adjetivo, mas também pode ser um substantivo, né? Depende do contexto. Se eu digo o adepto chegou, é um nome. É um substantivo. Agora, se eu digo o homem é adepto, aí é um adjetivo, né? Mas vamos lá, é um nome. Adepto é um nome que quem é adepto a algo, a alguma coisa. Então, sempre que eu usar esse nome aqui, eu vou precisar dessa preposição aqui acompanhando ele, da preposição a. Alheio. Alheio é também alheio a algo ou alheio a alguém, né? Isso pode ser. Ansioso. Ansioso para. Estou ansioso para retornar às aulas presenciais. Ansioso por. Ansioso por tudo que virá. Estou ansioso de, não é? Ansioso de que tudo dê certo. Então, o ansioso, ele vai poder ser regido por essas três preposições diferentes. A professora pode? Pode, certo? Apto. Quem está apto? Está apto a, né? Apto a realizar a tarefa, ou está apto para o trabalho, o serviço. Aversão. Quem tem aversão? Tem aversão a insetos
E a versão por insetos, né? Feliz. Nós estamos felizes de, felizes por, felizes em estarmos juntos e felizes com a sua chegada. Favorável. Quem é favorável a, não é isso? A algo. Imune. Somos imunes a e imunes de, né? De pegar determinadas doenças. Contente. Contente com, contente por e contente de estarmos aqui. Indiferente. Quem é indiferente a algo, a alguém. Inofensivo. Inofensivo a e inofensivo para. Junto. Junto a, junto de e junto com vocês. Próximo. Próximo a, próximo de. Referente. Também referente a algo, a alguém, a um assunto. Simpatia. Simpatia a e simpatia por. Tendência. Tendência a algo e tendência para, né? Paralelo. Paralelo a. Relativo, também relativo a algo ou alguém. Vamos continuar. Mais alguns nomes e preposições comumente a eles. Acessível, adequado, desfavorável, equivalente, insensível e obediente. Todos a, né? Insensível a questão. Adequado a situação. Capaz, incapaz, digno, indigno, passível, contemporâneo, todos de, tá? Digno de respeito, incapaz de causar mal. Amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, contente com, não é? Compatível com os nossos valores. Amoroso com a esposa. Entendido, indeciso, lento, morador e hábil. Hábil em fazer o trabalho, entendido em determinado assunto, inútil, incapaz e bom para. Responsável por. Viram como regência nominal não é nada difícil? E vocês conhecem a regência de determinados nomes? Por usarem esses nomes no cotidiano, no dia a dia de vocês? Em nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a regência verbal, ou seja, os verbos como termos regentes e as preposições que eles exigem para ligar eles aos complementos. Para isso, nós vamos utilizar os nossos conhecimentos sobre transitividade verbal. Lembra lá? Se o verbo é transitivo direto, indireto, se ele exige ou não preposição. Vamos precisar desse conhecimento para a próxima aula. Vamos ficando por aqui, queridos. Organizem todas as anotações dos conceitos e dos termos que vocês têm dúvidas em relação à regência que nós vimos hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem esclarecer alguns dos exemplos, podem me mandar uma mensagem no PV. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula!